Obrigado por você que já está aqui. Obrigado a você que vai assistir esse material depois. Obrigado a você que participou dos stories, pra gente dando sua sugestão de pauta aqui pra gente falar, principalmente agora no mês das mulheres, né? Não que as mulheres precisam ter um mês, porque Dia das Mulheres tem que ser todos os dias, a gente tem que entender isso, por tudo que vocês já conquistaram, por tudo que vocês nos ajudam, tudo que vocês fazem por toda a humanidade, não só pela classe masculina, pela feminina, mas por todos. Vamos fazer aí um momento de uma conversa muito produtiva para o seu dia. Eu tenho certeza que ao final dessa conversa aqui, você vai olhar um pouco diferente para o seu lar, e eu prometo isso para você. Eu prometo que se você olhar um pouquinho aqui para que eu estou falando, para que a gente está discutindo, no final dessas conversas você vai falar assim, cara, isso aqui dá possível de fazer, vai me ajudar, e eu vou aplicar no meu dia a dia, e a gente vai mudar. Para isso também eu vou precisar de um compromisso de vocês, que é a gente não deixar de utilizar as ferramentas que a gente vai dispor aqui para vocês. Primeiro de tudo, então, né, vamos falar então por que é que nós nos culpamos, por que nós cobramos tanto, por que é que nós nos cobramos tanto. Gente, isso é tão histórico, e eu falo nós, mesmo sendo homem, que por ter uma rotina feminina e ter tantos afazeres assim quanto as mulheres, eu acabo me colocando como nós. Mas sim, quem se cobra mais, muito mais de fazer as coisas são as mulheres em relação aos cuidados, em relação à casa, porque os homens também estão muito focados muitas vezes no seu sucesso profissional, então ele se cobra muito mais pela parte profissional. Normal da energia masculina e da energia feminina, mas a gente tem que equilibrar isso. Eu separei a nossa conversa aqui em 3 etapas, gente. Como é que a gente, o nosso histórico, como é que a gente chegou nisso, de onde que a gente veio, né? O que a gente cresceu nesse mundo, o que a gente foi construindo e que chegou nesse momento atual que nós estamos. E o que é esse momento atual que nós estamos, e que é o segundo passo, e o terceiro é o que é que nós podemos fazer para mudar isso. Então eu vou começar aqui com a parte dos históricos, né? Então vamos fazendo perguntas se vocês quiserem, fiquem à vontade. O histórico de dizer para vocês por que vocês, mulheres, se cobram tanto. Bom, vamos lá. Nós temos aí em 2022, certo, gente? 2022 anos depois de Cristo. Desde que a sociedade foi meio que se organizando, o homem sempre saiu para caça, para trazer o provento para dentro de casa, enquanto que as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos, e assim até no reino animal, as fêmeas cuidam dos filhotes e assim por diante. Isso sempre foi uma coisa natural e secular, sempre foi assim, né? Até que a gente teve aí alguns movimentos onde as mulheres precisaram ir trabalhar, ir à caça, que eram os momentos de guerra, onde os homens não estavam mais a prover a sua família por conta de lutar por uma causa, por um país, por uma região e assim por diante. Então a mulher nesses momentos, ela ia então para a caça, ela foi aprender agricultura e fazer várias coisas assim. Histórias que dizem que a mulher que trouxe agricultura e ensinou agricultura para o homem, mas eu não posso provar, é uma informação que eu tenho de um livro, mas esse livro não traz referências, mas eu ouvi muito sobre isso. Mas além disso, gente, aí tem o fato de a gente ir repetindo esse comportamento até a primeira Revolução Industrial, onde foi criado o Dia das Mulheres, quando inúmeras mulheres francesas morreram dentro de uma fábrica e acabaram perdendo a vida, e aí criou-se o dia 8 de março como o Dia Internacional das Mulheres. Isso aconteceu também até quando houve a Primeira Guerra Mundial, que os homens precisaram de novo ir para a guerra, as mulheres tiveram que ir trabalhar. E no retorno da Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu? Os homens foram então estudar muito mais coisas, enquanto que as mulheres ficavam em casa com os filhos. E isso foi muito legal a ter acontecido, porque ao mesmo tempo que os homens foram para as faculdades estudar medicina, estudar direito, estudar administração, contábeis, que em 1900 e pouquinho aí existia, as mulheres também se desprenderam para estudar coisas como corte e costura, governança do lar, atividades do lar e assim por diante. Então os focos ali estavam responsáveis, cada um por um lado. Isso pareceu servir até um certo tempo.
Porque quando as mulheres começaram a se empoderar de conhecimento sobre o lar, isso foi muito bom para elas, porque trouxe para elas muito conhecimento, trouxe autoridade naquilo que ela fazia. Então os homens deixaram então esse espaço para as mulheres. E a sociedade então foi crescendo, isso foi se multiplicando e as coisas foram acontecendo. E a gente vai chegar nos nossos avós, nas nossas mães, que viveram ainda o restinho dessa fase onde a mulher ficava mais em casa e ia pouco ao trabalho, né? E nossas vós, nossas mães, então passaram a ensinar as meninas, como sempre foi, secular isso, as atividades do lar, as atividades do cuidado, cozinhar, que foi muito legal, que deixou um legado muito importante para as mulheres. Os homens, quando participavam disso, eles eram meio achotados, assim, não podiam participar, porque isso não era coisa de homem. E isso é todo o histórico que nós temos do comportamento. Mas aqui é para resumir, eu deixo aqui a pergunta, como é que nós estamos hoje? Hoje, com os movimentos feministas, houve um conhecimento muito maior das causas de direitos iguais para as mulheres, né? Os feministas aí lutam por receber o mesmo salário, por não ter preconceito com as mulheres que têm que engravidar na entrevista de emprego, por participação dentro das empresas de cargo de lideranças, também no mesmo número de homens, número de atletas receberem o mesmo salário, as mesmas condições que os homens têm para treinar, e mais um monte de questões voltadas aí na área jurídica e legal, como separação, como auxílio a mães solo e assim por diante. Então o mundo correu com as questões feministas que trouxeram muito direito às mulheres, tentando aí equiparar os direitos que os homens. Nós, homens, somos extremamente privilegiados, até pela condição social que a vida foi colocando para a masculinidade, além de ter mais força física. O homem, ele só tem que trabalhar, a única obrigação dele na vida é trabalhar, cuidar dos filhos, das coisas das mulheres. Então existe um monte de privilégios que nós homens temos, de ter salários maiores, de ter melhores condições, de direitos mais iguais em relação às coisas que nós estamos buscando, e as mulheres não têm tanto isso. Mas aonde nós estamos agora? Nós estamos agora com mulheres que aprenderam um pouco mais sobre o feminismo, mulheres que aprenderam um pouco mais sobre os seus próprios direitos, mulheres que entenderam um pouco mais sobre como é que o mundo funciona, além da redoma da casa e do lar, porque ela foi para o mercado de trabalho, aprendeu novas habilidades e hoje estão aí dominando o mundo. O que é muito bom, porque precisa desse equilíbrio, né, das duas forças de Yin e Yang aí, da energia masculina e feminina, sempre se trocando. Mas, gente, pro fato que nós temos aqui na nossa live, por que é que nós nos cobramos tanto? Bom, as mulheres se cobram tanto porque, se você assistir as novelas antigas, por exemplo, eu estava acompanhando com meu irmão no final de semana, ele estava assistindo junto com a esposa dele, a Casa das Sete Mulheres, onde fala dessa coisa das mulheres, assim, mulheres fortes, mulheres da guerra farroupilha, onde elas tinham que dar suporte ao marido, e onde elas tinham que cuidar dos filhos e tal. E eram mulheres poderosíssimas, fortes, independentes não, mas fortes, assim, que consideravam bem os homens, que estavam dando todo o suporte que o homem precisava. Só que esse mesmo formato de mulher que existia lá, ainda existe muito nas mulheres atuais, com uma diferença. Ela foi para o mercado de trabalho. Hoje ela trabalha. E ao trabalhar, a soma de atividades, a soma de coisas a se fazer para as mulheres é muito maior que a dos homens. As coisas que as mulheres têm que fazer no lar é muito maior que a dos homens. Eu descobri isso às duras penas, porque não era pela execução, também pelo que a gente fala muito aqui sobre a carga mental. A cobrança que vocês têm muito não é que precisa lavar a louça. Na cobrança que vocês têm muito, não é porque precisa lavar a roupa, mas porque precisa saber se tem sabão em pó, se já separou a roupa da colorida da preta e branca, se tem que colocar algumas peças de branca em molho, e depois tem que pendurar, depois de pendurar você tem que, depois que secar você tem que dobrar e colocar no guarda-roupa, enfim. É um número de coisas muito gigantes para fazer.
Ah, Tom, você está falando muita coisa do lar. Tá bom, não vamos falar do lar, vamos falar do cuidado dos filhos. As mulheres se preocupam em marcar a agenda na agenda da escola, assinar as coisas que precisam agendar, do comprar o presentinho da festinha do amigo no final de semana, de marcar o oftalmo, marcar o dentista, marcar o pediatra, tem que ver se tem roupa do judô limpa, tem que ver se as unhas não estão grandes para não se cortar, fazer arranhões, tem que pensar em cortar o cabelo, se tem calcinha, cueca, meia, uniforme limpo no guarda-roupa, se há os alimentos disponíveis para fazer lanchinho das crianças para o resto do dia das aulas. Enfim, você está aqui milhões de coisas você ficar falando. O número de coisas que as mulheres têm que pensar, porque muitas coisas dependem dela, é inúmeras vezes maior que a dos homens, que está preocupado com o quê? Cara, preciso trabalhar, tem aquele relatório e o meu chefe vai chegar cedo amanhã, preciso estar lá antes que ele, deixar aquele relatório pronto para ele já ler, para ele ir para a reunião dele. A vida do homem é pensar no sucesso profissional. E a vida da mulher é pensar no sucesso de todos. A gente tem esse hábito de achar que o homem está sempre procurando o melhor para a família. Sim, ele está procurando um hábito melhor para a família. Mas a mulher está procurando o melhor para a família no âmbito muito maior. Desde o cuidado, a alimentação, a parte financeira, os cuidados com os gastos, barará, barará, barará. Sem falar, gente, que tem uma coisa que te cobra muito também, que é essa lance do padrão de beleza, onde vocês têm que estar lindas, maravilhosas, cheirosas, bem arrumadas, bem vestidas, na moda. Então, além de toda a casa, tem a vida profissional de vocês, tem o cuidado com as pessoas e tem ainda todas as preocupações com a beleza, a aparência, a mulher inteligente que você é e assim por diante. A soma de coisas que você tem que fazer não acaba nunca, gente. Nunca. Então, Tom, você está falando tudo isso aí, já está aí 12 minutos falando sobre isso, Tom, mas e como é que a gente resolve? É ler livros feministas para saber quais são os meus direitos, entendeu? Sim, é um fato. Brigar com meu marido para que ele faça as coisas em casa e comece a colaborar mais? Sim, é um fato. Fazer então com que eu deixe as coisas aqui em casa e não faça as coisas estragarem e ficar tudo bagunçado até que alguém tome uma postura de fazer? Olha, essa pode ser uma opção, mas não é a melhor. Enfim, as opções que as mulheres têm para que elas se cobrem menos está muito com elas e menos do que a gente pensa que está com os homens. Vamos dar um exemplo aqui, vamos ser prático para a gente aqui. Ser multitarefas para você parece uma coisa bacana, você conseguir fazer várias atividades ao mesmo tempo? Pareceu ser sempre legal isso. Para sua mãe, para suas avós, para suas tias, isso pareceu muito bacana, ser multitarefas. Hoje em dia, vamos pensar que isso não é mais positivo, porque isso te gera ansiedade, te gera estresse, te gera frustração por você não conseguir fazer tudo e você fica não se sentindo bem. Tá bom, então eu não quero ser mais multitarefas, eu quero ser mais produtiva. Sim, aí é legal, você consegue colocar pontos para você trabalhar adequadamente, com foco em não ser multitarefas, você resolve cada coisa ao mesmo tempo, isso é muito legal. Fazer as coisas de madrugada, fazer as coisas no horários alternativos, eu acho que não, na minha vida, eu não pratico isso, certo? E eu posso dizer com muito orgulho para vocês que por um bom tempo eu pratiquei. Eu me achava ser muito legal porque eu alcancei um nível de mulheres ser multitarefas. Então eu conseguia fazer a janta para as crianças, eu conseguia deixar uma roupa lavando e lavando a louça ao mesmo tempo. E aquele estresse pensando no negócio do trabalho de amanhã era uma maluquice. Quanto mais a gente serve, mais nós criamos pessoas dependentes de nós. Quanto mais a gente serve, mais nós criamos pessoas dependentes de nós no nosso lar. Como é que você descobriu isso, Tom? Olha, basicamente porque quando eu era casado, eu era um baita de um executor, né? Eu chegava em casa, já via as coisas no chão, já saía juntando, já caía pra louça, já pegava banho, dava banho neles, daí já ia pra janta, cada hora fazia uma coisa, e eu não parava até a hora de dormir, mas eu era um executor, um cara que estava sempre fazendo. Eu não tinha
o pensamento aqui, eu não me cobrava de que amanhã eu tinha que pensar no médico, no dermatologista, na escolinha, na agenda da escola, se tinha isso, se tinha aquilo na geladeira para fazer o lanche deles. Eu não me cobrava em marcar pediatra, não me cobrava em pensar na festinha de aniversário que vai ter no domingo, se vai ter roupa limpa para isso não. Eu não me cobrava do uniforme do judô, mas se ela me falasse assim, amor, tem que lavar a roupa do judô, você lava para mim? Pá, lava. Beleza. Mas, ainda assim, eu era uma pessoa que esperava o comando, certo? E ao esperar o comando, eu deixava toda a parte de pensar com ela. E aí, ela se cobrava porque todas as tarefas que precisavam fazer da casa estavam com ela. Ela tinha um auxiliar, mas ela era coordenadora. Coordenadores têm mais trabalhos que os auxiliares, porque a responsabilidade de é muito maior. Mas então, como é que eu faço então para não servir tanto e não atrapalhar a rotina da minha família? Você tem que fazer duas coisas. Primeiro, você tem que entender o que é necessidade básica ou não, o que a pessoa sabe fazer ou não. Segundo, você precisa ensinar. Tom, vou ensinar o filho da minha sogra. Vou ensinar o meu marido. Tom, olha, só de eu pensar e falar para ele já é difícil. Ele não vai querer saber. Deixa eu dar um exemplo para vocês de uma conversa que eu tive com um pai hoje, que me deu, que trouxe para mim assim a clara reflexão de que vocês precisam ensinar. Esse pai, ele é pai de 2 filhos, é casado, tem um relacionamento ok, e ele então hoje se dispôs a fazer a mala das crianças antes dele ir para a escola. E ele foi começar a fazer, ele perguntou, amor, onde é que está a calça? Quantas calças eu ponho? E ela foi respondendo, você põe 2 calças, mas onde é que estão? Lá no guarda-roupa. Tom, amor, onde é que está a camiseta? Tá lá, pega lá. Amor, coloco o que na lancheira? Isso, ou aquilo? E ela, estourou. Se eu for te responder toda hora que você tem que fazer e colocar, deixa que eu faço. Porque tá dando mais trabalho para mim ficar te respondendo enquanto eu preciso fazer uma coisa, do que eu fazer. E aí vem a máxima de que a gente precisa sim ensinar, porque o homem teve a proatividade, de buscar fazer, de querer ajudar, né? E aí ele encontrou a dificuldade na hora que ele precisa aprender como fazer. Porque ele não sabe, ele não praticou isso. Tudo bem que ela já podia ter passado isso aos pouquinhos, mas ao mesmo tempo ela não encorajou ele a fazer mais. Que vão fazendo com que os homens não conseguem entrar no mundo delas, né? Tem essa coisa de dominar as tarefas, que não é que ninguém pega, porque eu é meu, eu que faço, minha mãe me ensinou de família para família, a receita é minha, ninguém mexe aqui. E tem o fato também de ela, não dá tempo de te explicar, porque eu tô correndo, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Gente, se vocês querem uma mudança no seu lar, se vocês querem mais se cobrarem menos, alguém tem que assumir isso que vai sair da sua cabeça, ela não pode ficar no vácuo. Alguém precisa assumir. Então você precisa encorajar o seu parceiro, o seu filho, o seu companheiro, sua companheira, para que eles ajudem na execução, no pensamento e no planejamento disso tudo. Tom, mas o que você falou para esse pai então quando ele te perguntou sobre isso? Como é que você o ajudou nisso? Porque foi um pai interessado. Eu falei para ele o seguinte, amigo, passe a pegar as roupas que estão no varal e passe a guardá-las. Porque aí você vai aprender onde elas estão. Passe a fazer compras no supermercado das coisas que seus filhos gostam e passe a guardá-las nos armários. Porque aí você não vai precisar perguntar para ela. Ainda assim, que ele vai ter que perguntar para ela o que ele compra para colocar dentro dos armários. Mas isso é um processo, ele está aprendendo, ele está sendo encorajado, estimulado a fazer isso. Enquanto ele depender dela de perguntar, ela vai continuar servindo, se colocar, ela vai continuar servindo, mesmo não executando, porque ela está prestando o seu tempo para responder perguntas que o marido pode fazer. O marido às vezes não quer pensar onde é que estão as coisas, ele não quer aprender, ele só quer executar. E aí então por isso que a gente precisa do estímulo, do encorajamento, de como ele é capaz, de um elogio do que ele fez. Pô pai, amor, você colocou certinho as coisas na lancheira. Quem sabe da próxima vez você só põe mais esse aqui também que ele gosta. Ponto.
Amor, as roupas estão no armário da Mariana assim, no armário do Pedro assim. Procura lá, mas procura bem. Porque eu costumo falar, procura igual mãe. Se você não encontrar, aí eu vou te ajudar. E depois que você aprender, não precisa mais me perguntar. Dá essa ideia para ele também. Amor, eu acho que você pode tirar as roupas do varal e colocar no guarda-roupa para que você aprenda onde está. Quando você for me ajudar a fazer as malas, você sabe onde está. Outro exemplo. São coisas que o casal precisa chegar numa conversa para entender isso, vamos dizer para vocês, uma empatia. Porque existe aquela empatia, não, porque eu sou empático com o meu marido, eu entendo a posição dele, e tem aquela empatia de você querer viver o dia a dia dele, entender o que são as mazelas, as dificuldades, os problemas e as dores que ele também tem, assim como da esposa, mas muito mais da esposa, nas coisas da questão do cuidado, do lar e assim, chega. A Ferrer Flá está também dizendo assim que é do nosso jeito. Exatamente, é o que eu estava falando agora do histórico. Vocês aprenderam com as suas avós, com as suas mães, a fazerem de um jeito. E vem um homem que não tem essa base da sua mãe, da sua avó, e vai fazer diferente. Talvez fique mal, não tão bem feito, talvez fique mal feito, que precisa ser refeito, e talvez fique até melhor, mas vai ser do jeito dele. Esqueça que tudo tem que ser do seu jeito. Eu vou dar um exemplo aqui da Mariana, né? Às vezes os homens são mais práticos. Eu escutei hoje uma colega do Instagram aqui falando por que eu estava falando aquilo. Ela estava justificando. Ela falando assim: Tom, eu vi que você deixa os seus filhos brincar de slime em cima da mesa. Na minha casa, jamais eles vão brincar em cima da mesa. Quem vai limpar a bagunça depois sou eu. Eu fiquei pensando, cara. E ela falou assim: e vocês homens, vocês são mais libertos disso. Vocês não têm essa preocupação de vai sujar a mesa. Para mim, a Mariana depois juntou suas slimes, juntou os brinquedos e ficou os riscos de caneta em cima da mesa. Eu passei um pano e resolvi em 10 segundos. Então, o não fazer, o não deixar ela fazer aquilo, vai me colocar num outro trabalho que eu vou ter que brincar com ela em outro lugar, fazer isso aqui em outro lugar, convencer ela de um outro brinquedo, ou talvez entregar uma tela, né? Que também não é legal. Mas voltando aqui para nossa cobrança interna, de sempre ter que fazer tudo, sempre abraçar tudo, como é que a gente divide isso melhor? A gente divide isso melhor ensinando. A gente divide isso melhor encorajando a fazer as coisas. A gente divide isso melhor listando e pontuando tudo que cada um tem, para que então alguém tome uma atitude e ia pegar uma atividade ou outra. Se a pessoa que divide todos os dias com você não sabe tudo que está na sua cabeça para organizar a família, há um desequilíbrio gigante aí. É aquela história. As mães estão com uma bagagem assim nas costas de coisas para fazer, uma mochila de 130 quilos. Os maridos estão com uma mochila de 30. E as crianças estão com uma mochila de 10, 5. Quando um carrega demais, os outros carregam de menos, alguém vai estourar, alguém vai ter ansiedade, alguém não vai dormir bem à noite, alguém vai ter problemas com insônia, alguém vai ter problemas com intestino preso, com dor de estômago, com dor de cabeça, e ansiedade, e síndrome do pânico, e depressão, e infelicidade no casamento. Alguém vai penar. Essas mochilas que a mãe carrega de 130 quilos, no mínimo, tem que ter ali 50 para o homem, 50 para a mulher, e mais o restinho equilibrado para os filhos. Essas mochilas têm que ser iguais no casal. O acordo que vocês vão fazer é familiar e vocês entendem como faz. Mas as mochilas têm que ser iguais. E aí, quanto mais nós servimos, mais nós assumimos coisas, mais nós criamos dependentes e mais as pessoas vão estar aqui. Como é que eu ensino? Diálogo positivo, diálogo encorajador. Vem muito da disciplina positiva que a gente tem que falar aqui, que é conversar de maneira amigável, de maneira que você vai fazendo entender a sua cabeça, tentar buscar simpatia. Mas meu marido não quer nem me ouvir, Tom. Eu só começar a falar que ele não vai me ouvir. Olha, gente, tudo que eu falo aqui sobre carga mental existe em momentos muito peculiares. Tem aquela pessoa que está vindo aqui porque ela quer realmente, a partir dela, transformar o casal e fazer com que as coisas aconteçam, e eu vou te dizer, precisa dos dois.
Ela tá certíssima, tá vindo aqui buscar por ela e tá tentando levar para ela uma mensagem para o marido. Que mensagem ela pode ser passada para o marido da maneira que ela pode passar para o marido, porque encoraja o marido a fazer. Tem aquela mulher que está aqui me ouvindo às vezes, que está no final do casamento, ela não sabe mais o que fazer, ela está tão esgotada, que se ela se separasse, ela se sentiria melhor. Ela também está aqui, e ela está apostando nessas conversas que a gente tem aqui, para que ela resolva esse problema no casamento dela. E tem aquelas pessoas que sabem tudo isso que eu já falei, que já buscam a divisão e estão aqui buscando mais ferramentas. Todas essas pessoas aqui, assim como eu e todos os casais, as famílias, precisam o tempo todo revisitar a maneira que eles estão vivendo, porque as mudanças vão acontecendo e a gente precisa se adaptar. E aí, ninguém pode ser hóspede da família, ninguém pode ser filho da sogra, ninguém pode ser esposa de marido viúva de marido vivo, ninguém pode estar cansado de estar cansada, ninguém pode estar extenuado de estar extenuada. A gente precisa melhorar a qualidade de vida de todo mundo. E a gente só vai fazer isso quando a gente discutir amigavelmente, fazer isso de maneira positiva, fazer isso de maneira que encorajem o outro. A gente tem que parar de achar que o nosso jeito é que é o bom, né? E eu vou te dizer, hoje eu namoro, tem uma pessoa que eu namoro, e ela às vezes aqui em casa vem cozinhar. Eu sei o exercício que vocês passam, porque por ela ser mais jovem, a experiência como ela vai cozinhar, aqui não é como a minha. E eu já vou dando a dica. Daí eu penso assim, cara, mas eu falo para as pessoas deixarem as pessoas livres para fazer as coisas, e eu tô aqui agora em cima dela. Gente, é um exercício diário, é um exercício de recuperação, de pensamento diário, para você não ser essa pessoa que nunca está contente com a maneira que o outro está fazendo. A gente tem que buscar mais isso. O tempo todo é diário, esse exercício diário. É o exercício diário de você não falar criticando o marido. Se for para fazer desse jeito, deixa que eu mesmo faço. Ou então, tá, né? Como é que eu ouço bastante assim? Posso pedir para você 10 mil vezes do jeito que eu quero, que você nunca faz. Também. E assim por diante, mais um monte de frases que as pessoas dizem que não são produtivas para colocar as pessoas dentro do seu patamar. E aí, uma coisa que eu não quero frustrar vocês, mas eu tenho que falar para vocês: não achem que muitos homens vão aqui me ouvir falando essas coisas para vocês, vão se interessar pelo meu conteúdo. Primeiro porque assim, quando você pensa em carga mental e ele sabe o que é carga mental, ele vai dizer o seguinte: pra que eu vou ouvir uma live de um cara que vai me ensinar a fazer mais coisas em casa? Eu quero fazer menos, cara. Você tá maluco? Então, começa por aí. A gente não nos homens não aprenderam isso, não é do histórico deles vivenciar essa nova realidade, essa nova busca por tarefas mais iguais do lar, por atividades mais iguais do lar, pela carga mental da família, pelo estresse que a mulher está passando. Ele não está preocupado com isso. Ele vê a mulher com dor de cabeça, com insônia, nem sempre ele pode até levantar e pegar um remédio, mas ele não vai querer curar a dor, a razão que está na mente de se cobrar tanto, de pensar tanto no que precisa ser feito. Ele não vai fazer isso. Mas a gente precisa educá-lo. Sim, não tem jeito. Digo para vocês o seguinte: se eu pudesse voltar lá atrás e mudar qualquer coisa, eu mudaria isso na minha essência. Porque era aí que as brigas vinham. Era aí que o nosso casamento passava por momentos mais difíceis. Era por isso que eu não via ela tão cansada, estafada, e não entendia. Eu estou querendo falar isso para vocês aqui por conta da experiência que eu vivi. Poxa, gente, não precisem passar o que eu passei para aprenderem isso, né? Eu tenho certeza que você, mulher, se preocupa. E se um dia for embora, como é que vai ficar meus filhos? Será que ele vai dar conta? Será que ele está preparado? Pela mãe dele, ele não foi preparado. Pode ter certeza. Pela mãe dele, não pode ter preparado. Ele pode ter aprendido a lavar uma louça, ele pode ter aprendido a lavar alguma coisa, ele pode ter aprendido a ser gentil contigo, mas ele não aprendeu a entrar na sua cabeça e pegar coisas que estão na sua cabeça para ele fazer. Ele vai querer ser um executor. A gente não quer executor aqui. A gente quer pessoas que assumam responsabilidades. Que você entenda que não vou ligar para o pediatra, porque é tarefa dele. O horário que ele vai encontrar, como ele vai encontrar, blá, 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 blá.
Talvez você precise ensinar a primeira vez, talvez você precise ensinar a segunda vez, até a terceira. Mas se você não fizer, você não vai ter resultado e melhoria de vida. Então, eu acho que está muito nessa coisa de você, meu recado principal aqui hoje, mulher, é gastar assim um tempo seu para que ele aprenda algo que só está sendo feito por você. Algo que você sempre está servindo e que ele precisa assumir para que você tenha um tempo mais para você. E eu fico muito feliz de já receber algumas respostas de outras mulheres que já estão aplicando as coisas que a gente até fez num curso lá atrás e que hoje eu falo muito por aqui para vocês, de como a gente pode melhorar essa situação, né? Que é o diálogo encorajador, essa maneira de achar que é tudo do nosso jeito é melhor, essa coisa de você estar sempre servindo e se você não fizer, aquilo não acontece, daí você se estressa, você briga, já vai com as duas pernas voadoras no peito da pessoa, achando que ela vai te retornar e não vai. É o caso que eu contei aqui para vocês agora há pouco. O rapaz, o pai hoje foi tentar hoje ser proativo e preparar a mala das crianças e ele só tomou pancada. Porque ela não estava com paciência de explicar para ele onde é que estava a roupa do uniforme, onde é que estavam as coisas da lancheira, quantas blusas colocavam, quantas... Agora, se ela nunca tiver paciência, ela nunca vai tirar essa cobrança da mente dela. Vocês concordam com isso? Se concordam, faz um sim assim. Se ela nunca ensinar, quem é que vai fazer se não for ela? Né? E aí, como a Ivone está colocando aqui, na maior parte do tempo são as mulheres que educam os homens. Sim, e vai ser por muito tempo isso ainda, né? Isso ainda tem tempo para acontecer e não adianta a gente querer achar que vai mudar agora. Mas a gente pode começar aonde? No nosso lar. Educando um pouco nós, nossos maridos, para que eles sejam assim. Educando seus filhos, para que eles assumam papéis dentro de casa. Não é só os adultos que têm que assumir papéis. As mulheres, as crianças também podem assumir papéis. Tem 4 anos, já pode juntar seus brinquedos, já pode calçar seu tênis, já pode pegar a escova de dente sozinha, já pode arrumar sua cama sozinha. Tem 7 anos, poxa, quem sabe você já não experimenta deixar eles lavar os copos de plástico, talvez os talheres, né? Quem sabe ele já pode tirar o prato da mesa, já levar para a cozinha, né? Ele já pode te ajudar a guardar as compras do supermercado. E assim, não é por uma obrigação, porque criança tem que brincar. Não, com certeza, criança tem muito que brincar. Mas criança também tem que ser educada. E se vocês acham que uma criança não pode ser educada porque você está tirando tempo dela brincar, porque ela vai ajudar você a guardar as coisas no armário, pensa no cidadão que você está criando. Ah, mas minha mãe fez isso comigo e eu estou assim hoje aqui. Então, isso não é uma explicação? Isso eu sei que é um pouco pesado, gente, mas é verdade. Se a tua mãe tivesse educado todos os seus filhos, meninos, meninas, e o próprio seu pai, o marido dela, de que as tarefas têm que ser feitas igualmente, e seu pai, sendo educado por ela, executando pra caramba, executando quase no mesmo nível, ou um pouco a menos, você aceitaria um marido que não faz nada dentro de casa? Que não faz 0 coisas? Isso te faria feliz? Seria um tipo de pessoa que te faria feliz? A autonomia, como a Mari está colocando aqui da Pedrinha Miundi, né? É fundamental, né? Comer sozinho, brincar sozinho, disponibilizar brinquedos para eles brincarem sozinhos, participar de todas as coisas do lar. Por que só os adultos têm que ser os comandantes? Os adultos são os comandantes, eles que têm aqui a principal responsabilidades, ênfase de tudo na vida, o direcionamento e tal. Mas por que a gente abandona as crianças como crianças têm só que brincar, gente? Que educação a escola dá? Que educação é dizer obrigado, de nada, tchau, boa noite, oi gente, beijinho no rosto. Não, a educação vai muito além disso, né? Vai muito uma responsabilidade pelo próximo, de como o outro está se sentindo, vai ensinando a ser empático com as pessoas. Bom, gente, falei bastante aqui hoje, agradeço a todos que estiveram por aqui, deixo aqui as últimas perguntas para vocês, se querem colocar alguma coisa, eu vou dar uma olhada aqui nos comentários, porque eu fui falando e acabei não lendo todos, mas digo para vocês que eu mudei muito pela minha situação de vida.
por me ver sozinho, depois fazendo tudo sozinho e entendendo como é que ela fazia, sem ela estar aqui para me dar ordens, né? Mas quando ela estava para ir para mim dando ordens, para mim era mais fácil, era muito mais fácil. Esse é outro privilégio do homem, dizer assim: mas só pedir que eu faço, me manda que eu faço. Tá fácil para ele pedir. O difícil mesmo é assumir a responsa, batendo no peito: não, isso aqui é meu. Marcar o médico? Meu. Carteirinha de vacinação? Meu. As coisas da escola? Deixa pra mim, eu faço a mochila. A agenda hoje, deixa que eu assino e falo tudo que tem que falar pro professor. O cara fazer isso é difícil. E só vai conseguir a partir do momento que vocês os educarem para que eles vão para frente aí, consigam entender como é que eles têm que se posicionar. Amanhã lá a gente vai falar um pouquinho mais sobre como fazer com nossos... As perguntas vieram muitas aqui, tá? A gente separou as que mais teve... como é que eu vou dizer? Repercussão, curtida ali nos stories. E as que mais tiveram a gente vai trazer. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre como os homens... como vocês têm que se comunicar para serem entendidas pelos homens. Como os fazer entender a carga mental. Aí eu vou contar para vocês o que eu raciocinei, o que internalizei, e hoje, se fosse contar para os homens, como é que eu falaria para eles estarem mais atentos, mais interessados e querendo participar mais do lar, tirando um pouco da carga de vocês e tirando também essa coisa, por que nós nos cobramos tanto, né? Espero sair daqui com essa resposta feita para vocês. Por que nós cobramos tanto? Primeiro, histórico. Segundo, histórico familiar. Segundo, vocês querem fazer tudo do seu jeito. E terceiro, às vezes tem pouco espaço e pouco estímulo para os homens. Ok, tem muito homem que não quer saber. E aí a prática tem que ser diferente, tem que ser a abordagem, o diálogo tem que ser diferente. E se a gente conseguir executar esses pontos, entender racionalmente por que você sai agindo já na frente, porque você tem preguiça às vezes de explicar, porque é chato explicar, porque é duro explicar, por que a gente não dá o espaço para eles fazerem e por que a gente não os encoraja. Gente, se vocês fizerem esses passos aqui, esses 3 passos que a gente está falando, e mesmo assim não houver mudanças, você tem que passar para coisas mais radicais. E aí a gente vai conversar depois, porque tem muita live para fazer pela frente ainda. A gente vai explicando até essas medidas mais radicais dentro de um certo limite de tolerância, certo, gente? Tá bom? Obrigado por todos que estiveram aqui conosco, fico muito grato de vocês estarem aí. E depois mande para as amigas esse material aqui, acho que pode ajudar muitas famílias a se conectarem mais aí com o estresse, que geralmente é mais feminino, o cansaço, a exaustão, que é muito mais feminino, porque se cobram tanto, as mulheres se cobram tanto e os homens se cobram tão pouco, né? Por que para eles a atividade do lar não é tão importante, né? Então, espero que possa ajudar aí, tá bom, gente? Obrigado, viu? Um bom restinho de segunda-feira, uma semana excelente para vocês. Amanhã estarei aqui no mesmo horário, às 15 horas, com o tema Como fazer os homens entenderem a carga mental. Beleza, gente? Isso aí.